Bom, acho que eu já estou ao vivo, então a galera vai chegando aí. Hoje a ideia é fazer um bate-papo sobre a loucura da política brasileira, que é um tema relevante pra caramba nesse momento atual, em que a gente, na verdade, não é bem atual, né? É uma questão aí que vem, eu acho que a loucura veio se manifestando desde 2013 e agora ficou muito evidente. A Vanessa Gripe é com quem eu vou falar hoje, psicóloga. Vou pedir para ela se apresentar assim que eu conseguir colocar ela ao vivo aqui para a gente conversar. Boa noite a todo mundo aí. Rafael Ferreira, Rafael Pérez, Olá, Jéssica. Olá! Tudo tudo bom, bem? Vanessa? Obrigado Você... por estar aqui hoje, viu? Obrigada a você pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo. Então, você fez um post, né, que era sobre uma situação de domingo, de uma carreata, né? Não foi domingo que teve, e que tinha pessoas de uma comunidade olhando e tinha uma cena que foi fotografada de um policial apontando a arma, um policial que estava ao lado da carreata apontando a arma para as pessoas da comunidade. E aí você fez um post sobre isso e estamos aqui por causa do seu post, só para deixar claro. Ai, Jesus! A culpa é sua. Eu escuto bastante essa frase, sabia? Ah, é? É. Então, eu acho que essa é uma boa frase para a gente falar da loucura na política brasileira, né? De quem é a culpa disso tudo. A gente pode falar sobre isso mais para frente, mas primeiro eu queria te pedir para se apresentar, porque tem muita gente da minha rede que não te conhece, e provavelmente vai ter gente da sua rede, que depois eu me apresento também, mas que você fale um pouco do que te levou a abordar esse tema hoje, assim, ó, por que você topou esse convite maluco, e quem é você? Bom, eu sou Vanessa Gripe, sou psicóloga clínica, estou terminando a minha especialização em psicologia analítica, né, psicologia junguiana, que é muito voltada para a área clínica. Tenho extensão em dependência química e hipnose clínica também. E o que me chamou a atenção naquela imagem, na verdade, foi a dúvida, né? E aí eu acho que a dúvida sempre, talvez, mexa com a gente. Não sei se é um prazer do psicólogo, não sei. Descobrir coisas, talvez. Mas me chamou a atenção esse fato daquela cena, né? Quer dizer, tinha uma carreata no meio de uma pandemia. E aí, dado que a recomendação da OMS, né? É que todo mundo fique em casa, em quarentena, até que a gente consiga, talvez, terminar de construir os hospitais de campanha, não sei, ou diminuir a curva. Todo mundo permanece em casa. E aí eu acho que, na verdade, eu não tenho ainda a resposta para essa pergunta, então eu estou aqui ampliando, né? Eu acho a impressão que eu tenho é que a gente teve uma sucessão de erros ali naquela imagem. A gente está falando especificamente daquela imagem que ficou registrada. Quer dizer, uma carreata dentro de uma pandemia onde a orientação é para ficar em casa. Eu acho que talvez esse tenha sido o primeiro erro. E aí teve uma segunda ação que foram as pessoas da comunidade daquele lugar, que foi ali no Vidigal, né? Se incomodarem com a carreata e atirarem ovos e objetos na carreata. O que eu considero também um segundo erro, que aí a gente talvez depois consiga até entrar numa questão de que um erro não justifica outro, né? Não é porque o outro está errando que eu vou me sentir no direito de errar também, né? Ah, então eu vou agredir já que estão me agredindo. Não sei se é assim que funciona, talvez em alguns casos sim, em outros não, também não sei. E aí um terceiro erro, que é dentro desse cenário, a gente vê um policial apontando a arma para os moradores daquela comunidade que atiravam ovos nas pessoas que faziam carreata na pandemia. E aí ficou essa pergunta, né? Tem alguém errado? Tem alguém certo? O que está acontecendo? E aí, por isso que talvez surgiu esse nome que a gente conversou e escolheu de loucura, né? E a loucura muito nos atrai, inclusive. Até porque, né, sou psicólogo e tal. Sim. Então, eu acho que É, ficou isso na minha cabeça.
Eu estava pensando em algumas coisas que você falou agora sobre a curiosidade e a psicologia. E, ao meu ver, eu acho que a nossa maneira, talvez, né, de tentar lidar com as nossas angústias é com questionamentos. E talvez uma das questões que tem a ver com o que você está levantando é que a gente está vivendo uma época de muitas certezas, né? Sim, com certeza. Enquanto a gente está tentando, reconhecendo nossa limitação de compreender tudo isso, tentando achar meios de se organizar, a gente está se deparando com lados muito convictos da sua verdade, da sua visão, e no meu entender, da sua versão de mundo, e querendo impor isso ao outro. E esse é um grande impasse nesse conjunto e sequência de erros que você elencou. Parece não haver espaço para nenhum tipo de questionamento, né? A impressão que eu tenho é essa, né? Que se não tem espaço para questionamento, tem espaço para, como você falou, certeza. E aí a minha verdade é a verdade. Eu sei, eu tenho a razão, eu estou certa. E é muito o que você falou, a gente está numa pandemia, e pelo menos para esse momento, essa geração, isso é uma grande novidade. Ninguém sabe ao certo o que fazer ou qual é, de fato, a medida mais importante ou a mais acertada. Mas aí, quando eu me vejo nesse lugar, eu penso que talvez a medida mais importante e mais acertada é a medida que não atravessa o outro, né? Quer dizer, eu tenho que colocar no meu lugar de insignificante, de incerteza, de dúvida, de angústia, que inclusive é uma coisa que não é mais aceita na nossa sociedade atual. Você não pode ficar angustiado, você não pode deprimir, você não pode ficar ansioso, nada disso é permitido, né? Vide a indústria farmacêutica que está aí para medicar tudo. Claro que tem casos que a gente tem que entrar com a medicação, a gente não é contra total medicação. A gente precisa em alguns casos. Mas espera, depressão é importante, angústia é importante, né? A gente está trazendo algum recado para gente, então não precisa anular tudo isso. E aí a impressão que eu tenho é essa, assim, de que quando eu tenho muita certeza, talvez eu esteja tentando esconder a minha incerteza, né? E aí eu taxo e falo, essa aqui é a verdade, vamos nessa. E é uma coisa interessante com esse título que a gente acabou pensando, por uma frase que você colocou lá na nossa conversa, eu falei, acho que, né, cabe muito bem. É, é que, em geral, a loucura no sentido psicopatológico, a esquizofrenia, alguns elementos que a gente consegue observar é exatamente uma certeza muito grande, né? Assim, o rádio falou comigo e eu não duvido de que o rádio tenha falado comigo. Eu tenho certeza que ele falou comigo. E todo um cuidado no tratamento sobre os questionamentos que a gente faz, porque alguns questionamentos podem não colaborar para a evolução do quadro, né? Então, não que esteja aqui afirmando que estamos todos psicóticos ou esquizofrênicos, longe disso. Mas eu estou achando interessante como que alguns elementos que a gente consegue ver no que se popularizou como loucura, que aí a gente, no campo mais técnico, pode chamar de esquizofrenia, psicose, enfim, tem alguns movimentos, alguns comportamentos, alguns traços nesse momento que a gente vive, né? E que no início aqui, antes de você conseguir ficar online, eu estava falando que não é do momento presente exato, né? Eu acho que essa loucura vem se construindo desde 2013. E provavelmente vai durar uma década aí, né? Vai até 2023, pelo menos. Então, tem algo que a gente foi vendo no tecido social sendo gasto, e aqui eu não estou para dizer quem é o culpado disso, mas assim, você vê que isso é desde antes de 2013, mas em 2013 a gente tem algumas situações mais marcantes, como os protestos nas ruas, panelaços, que de alguma forma voltam agora, e que a gente culminou num momento muito confuso, para ser fofo, da nossa realidade brasileira, né? Em que a gente tem uma política muito também cindida, novamente louca, da realidade do povo. O que parece que é discutido em Brasília não parece levar tanto em consideração a realidade da população brasileira. Não sei como é que você vê isso. E aí eu acho que talvez, com certeza concordando e acrescentando,
o que mais me chama a atenção é a realidade da população brasileira também não ser percebida pela própria população brasileira e defendendo... Acho que meu som tá muito alto, né? Tá voltando para você? Eu posso abaixar aqui. Ah, Ver se melhora aí quando você fala. melhorou. Tá bom. E aí, eu acho que a população brasileira não se dando conta do seu lugar e defendendo a política em Brasília. Quer dizer, possivelmente, se eu sou essa minoria e essa população brasileira, que é a maioria, mas é chamada de minoria, né? A gente é o mais vulnerável, a gente está na linha de frente do risco, da morte, né, da fome, inclusive. E a gente fica muitas vezes a gente não. Mas acho que a população, de modo geral, fica nesse lugar de não se dar conta do seu lugar. E aí, de alguma forma, defende quem não defende a gente. E eu acho que é isso que tem angustiado. E aí, por que a loucura e esse apelo à loucura e à saúde mental é algo que gera angústia em mim? A loucura parece estar sendo colocada como... Porque o sentido da loucura é o que não tem razão, né? O que rompeu com a realidade. E aí, como é que a gente geralmente trata o louco? A gente coloca ele à margem. O louco a gente não considera o que ele fala. Ah, tá delirando, não liga, sabe? Deixa pra lá. E é loucura, não vai fazer nada. E aí, quando a política brasileira adota a postura de somos loucos e falamos o que pensamos, temos um problema, porque vocês não vão levar a sério o que a gente está falando, é tudo loucura, mas a gente está fazendo. E aí a gente está fazendo é um pano de fundo, assim. Está acontecendo tudo lá atrás, mas aqui na frente está a alegoria da loucura. E a loucura é colocada à margem, e a loucura não é ouvida, a loucura não é considerada. Então, acho que esse é a grande questão do nosso tema da nossa live, né? A loucura sendo usada, né, como artifício político. Perfeito. E até por isso a gente, psicólogos, falando de política, porque para muitas pessoas ainda gera estranheza ver psicólogos não se limitando ao seu campo prático, né? Porque acho que aí é uma questão, né? Qual é o nosso campo prático? A clínica é política, né? E acho que, claro, política, só para esclarecer a quem não é psicólogo, né? É política no sentido partidário. A gente não vai lá para dizer em quem você vai votar ou deixar de votar. Lá não é espaço para isso. Mas a gente cuida da existência de pessoas, a gente questiona o modo de viver delas, a gente culmina no campo social e nessa relação que é, por definição, política, né? E o que acontece no meio social culmina no nosso consultório. Totalmente, né? Eu costumo dizer que açúcar é política, banana é política, água é política, tudo é política. Então, a gente, né, enquanto psicólogo, não tem como se eximir da política, embora o correto é a gente não ter, pelo menos no setting terapêutico, uma posição política pré-estabelecida. O nosso interesse não é esse. Cada um, inclusive, porque o que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes se angustia também vendo o caminhar do nosso cliente, da gente achar que ele pode estar fazendo alguma coisa no nosso ponto de vista errada ou que vai ser ruim para ele, e a gente não tem nada com isso, de certa forma, porque é a escolha dele, a gente tem que respeitar isso. A política entra justamente nesse sentido que você falou, a gente vai questionar, a gente vai apontar situações, mas o final daquilo é uma decisão individual, e aí a gente está lá para apoiar. Se der certo ou se der errado, a gente está lá junto, né? Vamos lá, a gente está caminhando aqui com você. Por que você escolheu isso? Por que você chegou até aqui? Esse é o nosso posicionamento. Mas, de fato, não tem como não falar de política dentro da psicologia quando a gente percebe que a psicologia é atravessada o tempo inteiro por essa fala do adoecimento e da saúde mental. Por exemplo, não tem como falar de loucura e não falar de Nise, né? A doutora Nise da Silveira, ela se colocou justamente nesse lugar. Quer dizer,
eu não vou apertar o botão do eletrochoque. Não contem comigo para isso. E aí ela foi estigmatizada, rechaçada, vaza daqui. E aí, quando ela faz esse movimento de não apertar o botãozinho lá para fazer lobotomia ou para fazer seja lá qual tipo de interferência terapêutica que ia ter danos eternos para aquele indivíduo, ela começa a criar no outro lugar. O outro lugar é um quartinho sujo, cheio de entulho, que deram para ela fazer as artes dela e a terapia alternativa, igual chamaram na época. Ela começa a olhar para os pacientes dela que eram psicóticos, né, os ditos loucos, fora da sociedade, e ela começa a desenvolver esse trabalho de escuta deles e de elaboração daquilo que eles tinham ali dentro. E aí se é descoberto que, claro, que as produções de imagens eram muito importantes, que isso tem um valor, um ganho muito grande, até para a ciência, inclusive, mas o que a gente consegue perceber depois com a Casa das Palmeiras e tudo mais, é que quando você afeta alguém, quando você dá afeto, quando você se designa, se dirige a esse indivíduo louco que está rompido com a sociedade, ele consegue voltar de alguma forma. Só que não massificado, né? Ele não está ali seguindo roteiro, ele não está ingerindo Anitta, ele não está vestindo padrão, ele não é o padrão que a sociedade espera. Ele fala outro idioma, ele fala outra língua, né, ele não elabora como a gente gostaria e como a gente aceita. Mas a gente consegue inserir ele de volta, de alguma forma possível, quando a gente dá um lugar para ele de sujeito, né? E aí, quando a gente chama alguém de louco na rua e fala, é um louco, a gente tirou esse lugar dele de sujeito. E aí que eu acho perigoso, porque a gente está falando de duas coisas completamente diferentes, mas que levam ao mesmo nome. O louco de verdade, que é o psicótico, né, e tudo mais, e o pseudo-louco, que é aquele perverso que se apropria da loucura para fazer maldade, que é aquele, por exemplo, um homem da família que vai lá, ou uma mulher, né, que estupra uma criança. A gente fala o quê? Ele é louco. Não, ele não é louco, ele é mau, ele é perverso. Isso não é loucura. E aí a gente começou a dizer que tudo que é ruim, e tudo que é mal, e tudo que agride é loucura. E não é loucura, é maldade. A gente tem que saber essa diferença, porque senão a gente fica taxando um monte de gente de louco e aí fica, coitado dos loucos, né? Xingando eles sem razão, porque isso não é loucura. E é muito interessante essa sua fala, porque eu acho que a loucura acaba ficando um lugar amoral, né? Ou seja, sem capacidade de responder pela sua ação e, portanto, não responsabilizável. E quando a gente tira, ou banaliza, melhor dizendo, a palavra loucura para todos, inclusive para atos de maldade, a gente acaba também tirando a responsabilidade dessas pessoas por suas ações. A gente incapacita, né, o sujeito e torna ele quase um vulnerável de algo ou de alguém. Quando, e aí é uma coisa frequente, né? O algoz se transforma em vítima. E a vítima não é reconhecida de verdade. Então acho que essa é uma questão muito séria que você está levantando, porque existe hoje, a gente consegue olhar no sistema político, muitas pessoas que utilizam, usufruem de discursos, narrativas e comportamentos que são erráticos, ou seja, não tem uma linearidade, não tem uma coerência a olho nu, assim, aparentemente, na superfície, e que cai nesse lugar do louco, né? Que cai nesse lugar da pessoa que é assim mesmo, é o jeito dele ou dela, que é confuso, não tem instrução e que vai sempre sendo atenuado, né? E a sua ação, ou seja, aquilo que está nas entrelinhas e na sua prática é desconsiderado. E isso é muito perigoso, porque a gente abre brechas para exatamente pessoas que, de alguma forma, se sentem à margem, mas nem sempre estão à margem,
se apoderem, se apropriem, se identifiquem com esse discurso e se coloquem nesse lugar, como se agora é a minha vez. Sendo que elas, na verdade, sempre estiveram no meio do bolo, né? E isso tem a Há ver com 40 luta de anos. classe. Porque, em geral, o pobre, vamos usar uma linguagem clara, o pobre no Brasil sempre esteve à margem e continua à margem. Não mudou porque mudou o governo A ou B. Houve, sim, algumas mudanças em termos econômicos de ascensão ao consumo. Ponto. Mas em termos de identidade, em termos de luta, de posicionamento social, poucos conseguiram sair das suas posições e ascender a outras. Enquanto a gente também vê que as pessoas que estavam nas posições mais ricas da sociedade também continuam lá. Poucos desceram desse degrau, né? Mas no sentido simbólico, saindo do campo econômico, indo para o campo simbólico de pertencimento, para o sentido de se sentir representado, eu acho que a gente tem aí exatamente esse impasse. E por isso essa ideia de loucura, em que muitos dizem representar os pobres, o povo, mas na verdade não os representa, né? Age por conta própria, usando de narrativas muito, às vezes, simpáticas para esses que escutam. É verdade. E aí eu acho que me parece que gera um questionamento na gente, né? Que aí a impressão que eu tenho é que isso nunca vai acabar, né? E aí, dado que parece que isso nunca vai acabar, o que a gente faz? A gente continua lutando para a gente minimamente ter algum tipo de ganho e defesa, ou a gente desiste porque nunca vai acabar? É, eu não tenho uma opinião definida, mas eu acredito que há um movimento de luta que ainda não está formulado, né? Porque eu acho que as coisas estão, e agora estou dando minha opinião para o momento presente do Brasil. Eu acho que as coisas estão caminhando para uma tensão cada vez maior social. E toda vez que você tensiona de um lado, você acaba levando o outro lado a uma reação. Qual vai Uhum. ser essa reação? Qual o momento? Não Não sei. sabe. Mas é muito difícil não haver nenhuma, né? Nem que seja meio tarde, meio tardia, depois do leite derramado. Mas eu acredito que alguma reação virá. Vou dar boa noite aqui rapidinho pro pessoal e dou a palavra a você, Vanessa. Só porque Beleza. teve uma galera que entrou depois aqui, a gente não conseguiu nem perceber, porque foi uma galera mesmo. Foi mesmo, tem vários comentários. Vamos lá. Tom Limas, Angélica Tavares, Joyce Lopes, Regina Rangel, Ana Ricciardi, Pristerra, Edu RJ, Bahia Júnior, Chicrão, Giovana Miller, Léo Pinto, Monte Rani, e o Rafael Ferreira, Júlia Façanha, Daniela Alheiros, Adriana, boa noite, Silvio Brauli, boa noite, e todo mundo que está aí que eu não consegui falar o nome, boa noite. O Rafael fez um comentário longo aqui. Tratamos uma senhora que se organizava em meio ao acúmulo em seu apartamento. A equipe de saúde mental junto à vigilância sanitária limpou o apartamento dela. Resumindo, ela adoeceu e morreu. Alguém fez a escolha por ela e ela não sustentou. Vejo pessoas querendo escolher por nós o tempo todo. O que você acha disso, Vanessa? É justamente isso, né? A gente olha, por exemplo, nesse caso especificamente, a gente enquanto sujeito massificado, padrão, né? A gente quer uma casa limpa e organizada, porque isso é qualidade de vida, ponto. Pra gente. Para a pessoa que está rompida, talvez aquilo que sustenta o mundo dela rompido é o acúmulo, é a desorganização, que a gente chama de desorganização. Mas o que significavam esses objetos e essas coisas acumuladas e amontoadas na casa da pessoa? Às vezes é isso que sustenta o mundo dela. Talvez, por essa pessoa ter rompido de forma tão grande com, né, com a questão da normalidade ou não, com a realidade, não sei, aquilo ali era o que mantinha a pessoa ainda viva, de alguma forma. E aí, se a gente vai lá e tira isso de forma abrupta e não trabalha isso, você, de fato, pode matar a pessoa. Porque se aquilo ali era o pilar que sustentava ela e você quebrou... Então, é isso, esse é o meu incômodo, assim. Por que que a gente que se acha normal, né? O que é normal? Por que que a gente se acha no direito de ir lá limpar a casa dessa pessoa, né? E o quanto tem de autoritarismo nesse discurso.
Porque quando a gente percebe exatamente isso que o Rafael e você acabaram de comentar, a gente percebe que quem se sente nessa posição de normalidade, em geral, quer impor essa normalidade aos outros. Quando você falava mais cedo, eu estava lembrando do livro O Alienista, do Machado de Assis, que é a história de um médico que vai, se eu não me engano, a Paraty ou alguma cidade e começa a identificar todo mundo como louco e vai colocando no sanatório. Até que no final das contas, e lá vai spoiler, paciência é a vida, só sobra ele fora do manicômio. Porque ele, empoderado desse lugar de doutor, de saber, e de que ele é o normal, os outros são os loucos, ele vai esvaziando a cidade, colocando todas no sanatório, e ele fica nesse lugar total, absoluto, de normalidade. E eu acho que isso está no nosso discurso social, e isso está na política. A gente tem visto cada vez mais discursos autoritários. E uma coisa que é muito importante que você falou, Vanessa, é que entre o que é a coisa e o que ela significa para a pessoa, existe uma distância enorme e que só o próprio sujeito pode tentar decifrar. Sim. Então, uma questão que eu acho muito importante, que não vejo se discutindo muito, é o que é democracia. As pessoas dizem, não, mas estamos numa democracia. Mas o que é democracia para cada um de nós? A palavra solta, não sei se significa grandes coisas, né? O que é democracia para essa senhora, Rafael, que teve sua casa invadida e limpa, né? Ué, mas o limpo não é o normal? O limpo não é o que se espera? Por que isso agrediu ela, gente? É tão óbvio, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Por que a gente tem que sempre querer um salvador de fora? Alguém que vai nos salvar. Isso é um complexo cultural gigantesco que a gente tem. Talvez, sei lá, pela colonização, não sei. Isso aí é um estudo gigante aí, milenar, de vários cientistas. Mas a gente consegue ver isso claramente, que a gente tem essa carência paterna, né? De que alguém tem que nos salvar. E aí se vem o cara, o Messias, e ainda vem com o nome de Messias, né? Que a gente espera essa salvação do Messias. A nossa cultura cristã já coloca isso pra gente. Olha, o Messias vai te salvar. Você vai ganhar a vida eterna. Nada contra a cultura cristã. A gente foi inserido e foi criado e nasceu nesse lugar. Mas eu acho que é muita responsabilidade, ou falta de querer ter responsabilidade, colocar essa responsabilidade nesse salvador que vem de fora, e que ele vai tomar conta de tudo, e ele vai nos salvar, e ele tem o melhor presente, e a gente só precisa ficar aqui clamando por ele. Tá, eu acho que isso tem um papel importante na sociedade também. Todas as religiões têm a sua função e elas são, de fato, muito importantes. Mas a gente também tem o nosso papel enquanto ser humano, enquanto atuante, de fazer as nossas escolhas e não virar um Messias. Não vai ter ninguém para te salvar. E aí talvez seja essa a nova geração de angústia, né? Quer dizer, se ninguém vai me salvar, eu tenho que me salvar. Só que ninguém quer ter essa responsabilidade. Porque eu acho que tem que ter muito peito realmente para bancar esse lugar. E falar, pô, a culpa foi minha. Eu tenho que me salvar, eu tô sozinho, né? Eu sou sozinho, eu tô angustiado, embora eu tenha pessoas ao meu redor, isso aqui só eu vou dar conta de resolver. E aí, quando a gente coloca a responsabilidade no outro de fora, é muito prático, por um lado, por dois lados, talvez. A primeira praticidade é que se der errado, a culpa é do outro, não fui eu que escolhi, né? E a outra praticidade que eu vejo nesse momento eu não preciso pensar muito. Alguém me deu um roteiro, eu sigo aqui os 10 mandamentos do roteiro, do que é certo e do que é errado, faço ou não faço, tá tudo pré-estabelecido, eu não preciso ficar pensando sobre isso. Alguém já me disse as regras, é muito fácil. Ah, tá bom, isso aqui não fazer, isso aqui fazer, seguimos a vida. Só que aí na realidade não é isso, né? A vida é bem mais dinâmica do que isso, exige muito mais. E bem mais complexa, né? Acho que existe um caudilismo na América Latina, mas eu acho que a nossa história brasileira, alguns historiadores vão apontar isso, né? A América Latina teve guerras para conseguir sua independência. O povo foi às armas para lutar pelo seu direito de ser um país.
Aqui a história é um pouco diferente, né? Muito mais um arranjo familiar, envolvido com dinheiro, etc, etc, etc. E não tem envolvimento popular. E eu acho que isso culmina nessa identidade de Brasil, de brasileiro, né? A gente está buscando até hoje algo para transmitir essa identidade, para simbolizar isso. E talvez os messias, eles ocupem pontualmente, momentaneamente, esse lugar. Que eu não acho que é só agora, né? Eu acho Não. que anteriormente o próprio Lula ocupou um lugar sagrado, aquele que ia salvar a nação. E Sim. talvez por isso tanto ódio a ele, né? A Quer paixão dizer, e o ódio, elas se relacionam. você prometeu e não salvou, né? Sacanagem. E aí o trocadilho do Messias é só coisa da vida que dá a oportunidade pra gente brincar mesmo. Sim, é outro brinquedinho para entrar na roda. Só que esse é um brinquedo que eu acho muito assustador, porque ele atira de verdade, né? Ele é aquele brinquedinho que é soldadinho de chumbo, só que esse vem com bala de verdade. É, e aí, claro, a gente vai, eu vou, pelo menos, não sei a Vanessa, mas eu vou expor minha opinião. Eu acho assustador a gente ter no domingo manifestações pedindo AI-5, que foi o momento mais grave da nossa sociedade brasileira, de ditadura, de cerceamento dos direitos, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do STF, pedindo fechamento do Congresso. E mais me assusta o fato das pessoas acreditarem de que, apoiando o presidente contra todos, o Brasil será melhor. E aí cai na questão da narrativa, né? Se a gente observar o discurso do presidente Bolsonaro, ele só não consegue fazer um bom governo por culpa dos outros. Cada hora um é o culpado. Ou é o Rodrigo Maia, ou é a esquerda comunista, ou é a China. Sempre tem algo que o impede de fazer a melhor coisa do mundo, que ele certamente faria se ninguém o atrapalhasse, né? E aí parece muito um delírio paranoide, né? Quer dizer, todos me perseguem, tenho inimigos mil, invisíveis ou não sei, e todos contra mim, temos que defender o nosso ídolo. E aí a gente entra na retórica, que é uma coisa que fica rodando mesmo, em cima disso, né? Quer dizer, ele tá tentando salvar a gente, mas espera, tem muita gente atrapalhando. Ele não consegue porque tem muita gente atrapalhando, tem muito infiltrado, sabe? E aí isso vai alimentando, sei lá, essa psicose de massa, não sei como é disso. Que vai, de alguma forma, parece que vai todo mundo sendo contaminado, ou quem compartilha com essas ideias, e aí não se para fazer uma reflexão exatamente, né? Do tipo, pera, mas o mundo inteiro tá contra ele, sabe? Eu acho que é parar para pensar. E aí, a gente não tá falando que, poxa, se ele estivesse fazendo um bom governo, porque vocês são oposição, a questão não é ser oposição. A questão é justamente o que você falou. Não dá para ter pessoas pedindo a volta da ditadura. Não dá para tolerar pessoas pedindo AI-5. Gente, se vocês estão pedindo AI-5 e liberdade, vocês precisam voltar para a quinta série e estudar história. Porque as duas coisas não conseguem entrar com coerência na mesma frase. E aí, quando a gente vai para um domingo e vê isso acontecer, e aí as pessoas falam, olha que loucura, isso é loucura. Gente, isso não é loucura. Isso é maldade. É gente perversa. Existe uma questão muito interessante, talvez historicamente não para quem está vivendo aqui como a gente, queria eu poder estar no futuro agora olhando para trás, mas como o discurso totalitário ele é perverso. Perverso não porque seja um perverso, mas porque tem traços perversos. Esse discurso de que, bom, primeiro que causa pertencimento, porque o Bolsonaro conseguiu reunir um grupo de pessoas que, na verdade, não são tão afinadas assim, né? Que não têm um objetivo comum. Eles têm um ódio comum. Né? Eles se unificam pelo ódio e não pela proposta. Né? É o ódio ao PT, o ódio à esquerda, o ódio à corrupção. Que até certo ponto é legítimo. Sim. Mas eles com essa coisa de grupo, eles extravasam essa legitimidade e caem num traço perverso.
mal comparando, como torcidas de futebol que matam uma outra pessoa de um outro time. Talvez individualmente não faria isso, mas pela coletividade aquele comportamento é ratificado, é apoiado, é reforçado e ele se sente no direito de. E a gente nota exatamente nesse movimento ioiô do Bolsonaro, em que ele vai lá na manifestação domingo, sobe num carro em frente ao exército, dia do exército, e fala que ele acredita no povo, né, e que o povo acredita no Brasil, com todas as faixas e gritos pedindo intervenção em AI-5, e ele não fala nada. Ele só diz, não fala nada criticando isso. Ele apoia, ele está com o povo. Uhum. E no Quem dia não é contra é a seguinte, favor, né? no dia seguinte, alguém lá na porta do Palácio da Alvorada fala de fechar o Congresso, e ele diz, não, vamos parar com isso e tal, que é democracia. Só que aí volta para a pergunta que eu fiz, o que é democracia para o Bolsonaro? Ele mesmo já disse que não houve ditadura. Se a gente for pegar essa linha de raciocínio, se ele diz que não houve ditadura, houve revolução, que havia democracia, ele está dizendo que é possível haver democracia com totalitarismo. O que não Então, é possível. claro que não. Mas é perigosíssimo alguém que ultrapassa essa barreira, que acha que a sua verdade, que o seu ponto de vista é tão bom, tão magnânimo, que os outros só atrapalham e merecem ser excluídos do debate. E eu noto algumas pessoas comuns, cidadãos, flertando muito com essa ideia de um discurso unitário. Algo que nos dê a nossa identidade, o patriota. O brasileiro é dois pontos. E geralmente é totalitário qualquer pensamento desse tipo. Né? E é mau, é perverso, não é louco. Não é louco porque, principalmente, sabe muito bem o que está fazendo. Exatamente. Eu acho que o nosso conceito de democracia parece que se perdeu aí de um tempo para cá, ou talvez as pessoas nunca tenham ficado sabendo exatamente o que era uma democracia. E aí começa a achar que é isso, né? Dado que o outro Messias que tentou nos salvar não conseguiu porque ele nos roubou, agora todo mundo vai se ver com a gente, porque se daquele jeito não estava funcionando, é o extremo oposto que vai funcionar. E aí a gente tem que impor, e tudo bem morrer algumas pessoas, desde que não seja da minha família. Da sua, tudo bem, eu deixo morrer. E tudo bem morrer preto, pobre, favelado, mulher, gay, tudo bem morrer. Mas Eles olha, não são normais. eles estão fora do padrão de normalidade hétero, cis, normativo, cristão, família brasileira. E aí a gente tem que impor as regras porque vocês ficaram muito tempo no poder, vocês bagunçaram isso tudo, e aí ficou uma sacanagem danada aqui, nesse país, e agora a gente tem que organizar tudo. E aí é isso, assim, o que eu percebo no meu dia a dia é que a gente, até pouco tempo atrás, tinha uma possibilidade de diálogo. As pessoas se continham quando elas iam ofender o gay, as pessoas se continham quando ela ia ofender o negro, as pessoas se continham, porque isso não estava mais sendo tão aceito. A gente começou a bater na tecla de que, olha, isso é errado, você não pode fazer isso. Mas não era pela via da tortura e da imposição que a gente estava convencendo, era mostrando e falando, olha, o cara está se ofendendo, você está fazendo isso aqui, você está machucando outra pessoa, para. E aí, por um período de tempo, eu conseguia dialogar nesse sentido de falar, olha, não dá para massacrar a minoria, pera, por que a empregada não pode ir para Disney? Se ela trabalhou, ela juntou dinheiro, deixa ela ir, caramba, qual o problema? Uhum. E aí hoje a gente regrediu nesse sentido, né, de falar, mas o gay não tá certo, porque Jesus não, Deus não criou homem com homem, mulher com mulher, e o preto todo ele é ladrão. Gente, espera aí, que estigma é esse de complexo cultural, de uma nação que foi escravizada desde o seu início, e aí a gente entende muito bem o lugar da população quando não tem voz. Claro, a gente começou pela escravidão, né? O índio foi escravizado, o negro foi escravizado. Quando que esse cara ia ter voz? Se ele tivesse voz, ele apanhava? Que voz é essa que a gente vai ter? Não vai ter. E é uma educação que a gente ainda reproduz, que é uma educação colonizadora. A gente pensa como colonizados, né?
que o bacana, que o legal é a cultura eurocêntrica. A gente tem uma ainda grande dificuldade em valorizar a cultura de outros continentes, daquilo que nos compõe, como a cultura indígena, que há discursos aí que índio é vagabundo, que tem que trabalhar, que tem que explorar suas terras. Há um discurso racista, do modo mais amplo, em que é racista e socialmente preconceituoso, quando diz que o brasileiro não vai pegar coronavírus porque nada no esgoto. Primeiro que mostra um desprezo, né? Já que tem esgoto, tudo bem, olha que bom, vai criar anticorpos, olha que legal, bacana, né? Não há cuidado, é assim mesmo, né? E isso é uma reprodução de uma educação colonizadora que a gente tem muita dificuldade em romper. A gente agora, recentemente, e você pode falar até melhor disso, a gente vê mulheres aceitando seus cabelos naturais, né? Teve uma época, que eu não lembro o tempo, em que quase todas alisavam seus cabelos. E olha a luta que são 300 anos ou mais, aí já me perdi na conta, de escravidão, para que haja hoje a aceitação da natureza do corpo, do cabelo, da cor, né? Isso com luta, não é com amor, quer dizer, não é com amor, perdão, é com amor. O amor Mas também. não é um processo Puxinha. dado, né, de presente, de bandeja, por mero agrado. É uma luta, tem briga, tem que ter muito, muito empenho para conquistar as coisas. E a gente hoje vive um momento de retrocesso, como você falou muito bem, muito atrelado à cultura judaico-cristã e não à religião. É bom separar isso, tá, gente? Existem coisas Sim. diferentes, mesmo que falem do mesmo tema, né? A religiosidade de cada um, e a gente não está aqui para falar disso. Mas Perfeito. houve um aproveitamento de uma parcela da cultura judaico-cristã que prega um certo e que se articulou de uma maneira muito questionável, no meu ver, com a política brasileira, né? Eu acho que quando você vê qualquer representante do povo defendendo uma visão religiosa, uma cultura, ele não está representando o seu povo, ele está representando uma parcela. E isso é perigoso. O desafio de ser representante do povo, né, como o povo brasileiro, que é gigantesco, 210 milhões de pessoas, um país do tamanho de um continente, é A que existem diversidade, né? multiplicidades. E você não pode governar para um, né? Assim como você quer tocar sua Ave Maria às 6, você pode ter que dar o direito do candomblessista tocar o ponto dele também às 7. Mas se você diz que ele não pode porque está errado, então você não está sendo justo, né? E a gente tem uma cultura muito mais de vingança do que de justiça no Brasil. E nem democrático, né? Nem um pouco. Eu acho que a gente tem pouco tempo de democracia, né? Assim, historicamente a gente veio de uma Aham. monarquia, uma república feita por um golpe militar que durou, né? Um governo militar que durou muito tempo, democratizou, voltou a ter golpe. Enfim, tem muito pouco tempo, se a gente comparar em termos totais, o período democrático brasileiro é muito pequeno. E a gente ainda não aprendeu a se colocar, né? A gente tem medo de falar de política. A gente tem medo de dar opinião porque a gente vai ser rejeitado por nossa visão política. Só que é parte do processo, né? Eu acho que a gente pode conversar respeitosamente, divergir respeitosamente, mas eu acho muito triste as pessoas se sentirem acuadas a defender um ponto de vista, desde que respeitem os outros e não queiram impor o seu. E eu acho que é muito legal você ter topado essa live exatamente por isso, porque a gente está apresentando o nosso ponto de vista e vão ter outros apresentando outros. Escolham quem estiver assistindo aqueles que for mais conveniente, que couber melhor com a sua visão. Mas aqui é uma questão até de responsabilidade, no meu ver, a gente dividir um pouco esse olhar. Porque é preocupante. Eu tenho visto as pessoas mais angustiadas, mais ansiosas, com medo, tanto pelo momento do coronavírus, que é grave, mas que Uhum. já vem de um processo político, na verdade, né? As eleições de 2018, pelo menos para mim, trouxe vários pacientes angustiados. E a gente não está diminuindo essa angústia. Se bem que eu não sei se ela diminui, mas eu diria que a gente não está conseguindo produzir com ela, entende? Sim. Eu acho que, de modo geral, a gente é colocado nesse lugar do medo de falar, né? Porque é isso, dado que a gente tem aí
o inconsciente coletivo do medo já introjetado na gente. O inconsciente coletivo, para quem não sabe, é o inconsciente que todo mundo compartilha da sua herança genética, né? E aí, da nossa ancestralidade mesmo. Então, se a gente foi colonizado e se a gente foi escravizado, se a gente nunca teve voz, eu tenho medo. Eu costumo até brincar com você, não sei se eu já conversei sobre isso, mas com alguns amigos psicólogos que eu fico mais no dia a dia, de que as pessoas às vezes ameaçam a gente com CRP, com CST, de olha, se você se posicionar assim, pode ser que alguém faça uma denúncia e você perca o seu registro. Gente, peraí, eu não estou fazendo campanha para ninguém. Eu estou colocando que isso é uma questão que está latente no nosso setting terapêutico todos os dias. Isso atravessa a mim, a você, enquanto psicólogos, terapeutas. Isso atravessa o nosso cliente. Então, a gente tem que falar disso. Até para a gente poder tirar esse estigma de que é errado e proibido falar. A gente tem que falar. A gente tem que encontrar a maneira certa e talvez mais adequada, mais assertiva de falar sobre isso. Sim. A gente vai acertar sempre? Não. A gente está errado sempre? Não. A gente está certo sempre? Não também. Sabe? E aí não tem essa coisa do certo e do errado. Tem essa coisa de posicionamento, né? E eu acho que é esse o ponto que talvez tenha ajudado a gente chegar no ponto que chegou. Há um tempo atrás eu li um artigo muito interessante, que eu não lembro de quem é, porque a memória às vezes não me ajuda com nomes, mas que falava que a era do PT não modificou essa percepção de identidade, mas transformou pobres em consumidores. O que é muito pouco. É importante, mas é muito pouco. Porque se você só consome sem um processamento emocional, intelectual, cultural sobre isso, você vira número. Então foi uma perda, né? Esse artigo falava disso, de uma perda de oportunidade que a gente teve na era do PT. E eu particularmente concordo muito com isso. E agora eu acho que a gente cai numa revolta dos ressentidos de que tiveram esse gostinho e agora não tem, muito na era Dilma, e se identificam com alguém que porque você não discute as coisas centrais, você não discute economia, você não discute política, você não discute cultura, você discute moralismo, né? A gente teve um debate em 2018 até agora em cima de moralismos, com quem você dorme, com quem você casa, com poder falar isso ou aquilo, poder dizer que mulher é assim ou mulher é assado. E isso é um debate muito pobre, mas que é muito popular. Todo mundo passa por isso. Todo mundo está tentando, e aí no nível mundial, se organizar no sentido do que eu posso dizer e do que eu não posso. O que antes eu reproduzia por ser filho de uma cultura, não do meu pai esse filho, homem, filho brasileiro, de uma cultura machista, qual o limite que eu preciso mudar para poder me tornar menos machista? E ser até antimachista, antirracista. Então, é um processo. A gente está perdido tentando se organizar. E quando você acha alguém que diz isso tudo é uma bobagem, deixa isso para lá. Estão tentando roubar o poder da gente de ser o que é. Isso é sedutor para muita gente. Para muita gente fragilizada, para muita gente insegura, para muita gente que, na verdade, se sentiu desamparada. E o moralismo cai exatamente nesse lugar, não à toa defender a família, com o pai que vai te prover, que vai te dizer o que é certo, que vai defender os valores que você, de alguma forma, compartilha. Só que as pessoas esquecem que, historicamente, isso é um texto maravilhoso da Rita Almeida, que o meio social colocou limites nos pais. Porque, como você falou em algum momento, se não houver limite para os pais também podem ser grandes abusadores. E um pai tirânico geralmente é quem mais abusa. Então, no fundo, as pessoas estão trocando um pseudo direito de liberdade para se tornar refém de um único sequestrador. Já que elas não conseguem assumir a responsabilidade por responder pelas suas escolhas e lidar com as consequências, né? A gente, eu acho que essa questão da responsabilidade é o que mais traz luz a isso tudo que a gente está falando, né? Porque
é justamente isso. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a história do crime organizado no Brasil, a gente vai ver quem é que se juntou lá na cadeia e o que, que aconteceu, né? E aí temos o crime organizado. E aí eu vejo um movimento muito parecido, por exemplo, com a política e o movimento neopentecostal. Quer dizer, o movimento neopentecostal no Brasil é gigantesco e é uma dominação de massa gigantesca. As pessoas ficam falando que eu fico dando ibope para esses caras, mas não é isso, gente. Eu tenho que criticar, então eu tenho que falar deles. Mas, por exemplo, a gente vê aí o Valdomiro Santiago. Gente, ele é um neopentecostal. E aí, a gente não, é o que você falou, a gente não está criticando a religião ou o cristianismo, não é isso. Mas é o movimento que ele faz. E aí, a política parece que se deu conta da força desse movimento e aí se aliou a ela. E aí falou, cara, olha, a gente vai conquistar um território aqui pelo viés de uma imposição do Deus, da moral, dos bons costumes, da família tradicional, porque é isso que todo mundo quer. E aí, se você tem uma nação que é, em sua grande maioria, cristã, e você consegue capturar todo mundo por esse discurso, poxa, para que você está tendo tanto trabalho se já tem esse movimento criado? É só se aliar a ele. Vamos lá, a gente consegue. E foi o que aconteceu. Gente, vamos acabar com essa putaria que vocês estão fazendo no Brasil, esse negócio de ficar todo mundo aí fazendo o que quer, e vocês têm que seguir o roteiro do cristianismo. Não do cristianismo em si, da ideia central do cristianismo, até porque eu vejo que, novamente, assim como a democracia e a liberdade, né? Se você estudar o cristianismo de verdade, você não vai defender AI-5 e nem ditadura. Eu acho que não era essa a ideia que Jesus estava tendo para a galera, mas tudo bem. Então, pode É. falar. Não, eu acho que a gente tinha que começar a usar o termo milícia cristã. Porque eu acho que tem uma milícia, né? Assim como existe a milícia policial, a milícia que é um braço do governo, do Estado, que deveria nos proteger e se transforma no nosso algoz e nos rouba, a gente tem uma milícia cristã que deveria pregar as palavras de Cristo, o amor ao próximo, a tolerância, e na verdade se transforma também em algoz, querendo sempre impor uma verdade, impor a ideia sempre de pecado, porque enquanto Jesus diz que você está perdoado, a milícia cristã diz que você está pecando. Então a gente tem uma parte, porque obviamente a gente nunca vai falar do todo, mas uma parte miliciosa, eu acho que quase de tudo. Mas eu acho que no Brasil a gente articulou muito bem a milícia cristã com a milícia política, né? E polícia. A gente juntou três coisas maravilhosas: política, polícia e religiosidade ali, né? Que no caso é cristã. Pega, né? Sim. E é muito difícil sair disso. Por isso que eu noto que cada vez mais as pessoas estão mais desamparadas, aquelas que não estão dentro desse círculo. Quem está dentro desse círculo está mais empoderado, tanto é que agridem quem é de outra opinião. E o pior, né? Fazem rotulações por causa de uma camisa vermelha e como se todo mundo que fosse antagônico às decisões bolsonaristas fossem petistas e comunistas, porque só existe essa opção. E a gente vai perdendo o discernimento, porque a gente fica repetindo palavras sem sentido mais. Eu tô até vendo um comentário aqui do Bernardo, e ele fala isso, né? Porque os pecados te tornam refém de alguém superior, como um pastor, por exemplo. E aí a gente pega esse sujeito que está fragilizado por essa coisa que foi massificada, de que ele está em pecado, que ele está errado, e ele tem que se redimir o tempo inteiro por isso. E aí tem esse ser superior, que é o pastor ou o representante religioso, que vai naquele lugar e fala, não, peraí, mas vem cá. Se você fizer isso, se você fizer assim, se você fizer assado, o seu pecado pode ser amenizado. E aí a gente perdeu a leitura cristã do que, olha, vai e não peques mais. Tá, beleza, você errou, pô, foi mal, mas, cara, tenta não fazer mais isso. Não, você tem que ficar ali de alguma forma pagando penitência por aquilo, né? E às vezes é se aliando, e às vezes é dando seu dízimo, pagando mesmo por isso. Até porque a gente está numa sociedade capitalista. E aí tudo gira em torno do dinheiro, né? Então ajuda uma instituição aqui, doa seu dinheiro ali.
E aí, o ajuda a instituição não é ajudar a instituição, porque muitas vezes o dinheiro não vai tratar da instituição, fica no bolso do responsável, sabe? E aí isso vai gerando esse estranhamento na gente, porque quando a gente começa a ver o lado cristão defendendo a tortura, eu me sinto louca. Eu falo, gente, eu enlouqueci, ninguém me avisou, ninguém me salvou, ninguém me ajudou, vocês me largaram aqui sozinha. Porque é muito louco pensar nisso. Pera, a gente tá falando de uma galera que pregava o amor, a paz e o arrependimento de pecados, dizendo que tudo bem, vamos torturar. Se você não anda segundo a nossa cartilha, morra, morre que passa, sabe? A gente se tortura até você mudar de ideia. O que aconteceu com o amor, sabe? É isso que fica voando às vezes. E aí a gente fala, é loucura. Não é loucura. Isso não é loucura. A gente trabalha com loucura. Eu gosto muito de maluco. Eu amo trabalhar com maluco. Gente, loucura não é isso. Loucura definitivamente não é isso. Tem muito mais amor na loucura do que nisso. Muito mais. E aí uma coisa que eu acho interessante, Bruno, é que às vezes a percepção que eu tenho do pouco contato que eu tive com a loucura em si, né, no trabalho clínico, é que o louco, ele traz uma mensagem real. Ele está falando de uma coisa que ele está vendo que está acontecendo sim. Só que da forma como ele traz, é estranho, porque ele está trazendo muito simbólico. Ele está dizendo que é o diabo, ele está dizendo que é o rei, mas é a realidade. Um exemplo disso, porque assim, eu costumo dizer que a gente já começa a atrair certas coisas conforme a gente vai estudando sobre aquilo, né? E aí, quando eu comecei a me aprofundar mais na NISE e na questão da loucura, teve uma noite que eu tava assim em casa e tal, e aí um cara, um morador de rua, que é aqui, de perto, claramente num surto, né, no momento de surto, e ele gritava muito. É horrível, é horrível. Essa política é horrível. Pera, um morador de rua, em pleno surto, falando que a política é horrível. Isso não é realidade? Só que talvez aquilo para ele seja tão monstruoso e aquilo afete ele de uma forma tão profunda que ele descompensa. Mas ele está falando uma verdade. Quer dizer, a loucura, ela traz a realidade pra gente. Só que é descompensada, é estranha, é feio, né? É barulhento demais. Às vezes de uma forma mais desorganizada, né? Mas ainda com verdade. O nosso tempo está acabando, né? E primeiro eu queria te agradecer muito por ter topado, achei muito legal. Começou o cronômetro aqui, reduzindo de 2 minutos para o final. Ai, Jesus! E te pedir para fazer um comentário, dizer o que você achou, enfim, dar seu recado aí para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer o convite, na verdade, não foi nem um terço daquilo que a gente fala todo dia, né? O tempo acaba sendo muito pouco, mas queria agradecer mesmo, assim, o convite, que a gente faça outras vezes com outros temas. Se a galera tiver também temas, coloca pra gente, a gente senta e vê a possibilidade de falar sobre essas coisas. Eu acho que a psicologia, ela tem muito mais espaço na sociedade do que a gente, psicólogo, busca. Eu acho que a gente, enquanto profissional da área de psicologia, a gente, inclusive, tem que buscar mais lugar, tem que ter mais voz e tem que se posicionar mais, porque a gente está vendo a tragédia que está sendo na vida das pessoas, e a gente está vendo como as pessoas estão respondendo a esses tempos sombrios que a gente tem vivido, e a gente está aqui para ajudar nesse suporte, né? Só que se a gente coloca o estigma da psicologia da loucura, e quem vai procurar o psicólogo é o maluco, e você está descompensado por isso que você foi para o psicólogo, a gente de novo bane e exclui as pessoas de procurarem ajuda e terem a possibilidade de enxergar alguma coisa além da medicação e da padronização, né? Exato. A gente precisa falar da loucura, meu cachorro também quer falar. A gente precisa falar do amor, da psicologia, das pessoas, mas também reconhecer que o mal existe e ele está dentro de nós e não fora, né? Exato. Mas quando a gente conhece o nosso mal, a gente pode pelo menos tentar colocar ele num outro lugar e não dar tantas asas
para maltratar tanta gente por aí. A gente precisa correr para encerrar. Obrigado demais, adorei. Obrigado a todos que participaram. Tchau, gente. Nos Obrigada a sigam, você. né? Vanessa Gripe, Sim. Bruno Barcelos. E mandem sugestões.